Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz. Hoje entrevistando aqui nosso querido companheiro de doutrina, seu Orlando Costa, que está nos contando um pouquinho dessa vida atribulada de Paulo de Tarso, né? O nosso apóstolo dos gentios. Seu Orlando, o senhor estava falando para nós sobre as viagens, mas teve uma viagem especial também que foi a Roma. Conta um pouquinho como é que foi a passagem, a chegada de Paulo em Roma. O grande sonho do Paulo era realmente visitar Roma, que era o centro, embora Atenas continuasse sendo o centro cultural, Roma era o centro de tudo, era o centro do mundo, né? Do Império, né? Era o centro do Império. Mas ele nunca teve oportunidade de ir lá. Não era tão simples assim. Mas uma vez preso, e como cidadão romano que era, com direito de ter cidadania romana, ele exigiu que fosse levado a Roma para ser julgado, e foi concedido a ele. Então ele foi escoltado por muitos soldados, né, como um homem perigoso que era. Embarcaram em um navio, parece-me que até Lucas já estava com ele, um navio que também não era um transatlântico, né? E que enfrentou uma grande tempestade no caminho e acabaram naufragando, ou quase naufragando. Eles conseguiram encostar o barco no barranco, né? Desceu todo mundo, eram mais de quase 200 pessoas ali, e passaram 3 meses nessa ilha, que eles achavam que já fosse a Itália, mas na realidade depois constataram que era a ilha de Malta. Lá aconteceram alguns fatos importantes também. Eles fizeram uma fogueira para se aquecer, estava muito frio, e colhendo gravetos, ele foi picado por uma cobra extremamente venenosa. E todo mundo esperava que ele fosse morrer, e ele nem teve febre. Foi como se nada tivesse acontecido. Isso deu força para ele, que não perdia uma oportunidade para pregar. E ele acabou aproveitando, então, esse incidente para divulgar também o evangelho na ilha de Malta. O próprio governador ouviu e se converteu. Mas ele continuava um prisioneiro, apesar disso, né? Ele era um prisioneiro do Império. Seguiram viagem até Roma, e em Roma ele teve, na realidade, 2 momentos de prisão. Num primeiro, logo que chegou, que ele foi interrogado pelas autoridades, né? Pelas autoridades romanas, que não acharam nenhuma culpa nele. Mas já havia uma animosidade muito grande. Os cristãos já eram perseguidos em Roma. Eles já eram mortos no circo, já eram mandados para os calabouços, e não podiam simplesmente liberar o Paulo. Só que ele empolgava as pessoas, inclusive as autoridades que o ouviam, que estavam ali. Ele empolgava pela sabedoria, pela lucidez, pela eloquência. E eles não podiam condená-lo simplesmente, nem mesmo Nero, né? Poderia condená-lo assim, tão abertamente, porque pareceria um ato de extrema maldade. Então ele foi libertado. E viraria um herói, né? Que claro. Para eles chamaria até mais atenção na questão da divulgação da doutrina, né? Ele foi posto em liberdade, né? Mas para não sair de Roma. Ele não queria sair de Roma também, não tinha nenhuma vontade de sair de lá. Ele continuou pregando, mas ele ficou em prisão domiciliar. Segundo Lucas, no Atos dos Apóstolos, ele ficou por 2 anos na sua própria casa, onde ele recebia as pessoas. Ele não saía para pregar, ele recebia. E dizem que ele recebia autoridades, recebia gente importante, porque era uma conversa boa, era uma conversa agradável. E ele passou 2 anos divulgando o evangelho, mas Roma havia mandado libertá-lo apenas de fachada. Aquela história, não... Era uma liberdade assistida. Uma liberdade assistida, mas ele já estava condenado a priori. Eles não iam deixar que, no momento em que eles perseguiam essa religião nascente, que tomava conta, especialmente dos mais pobres, dos escravos, e isso influenciava os senhores. Imagine, né? De repente, todos os escravos cristãos, todos os servos cristãos... Deus que os trata todos iguais, com misericórdia, exatamente, com compaixão. Então, né? esse homem era perigosíssimo, na realidade, no aspecto político, econômico, social do Império. Ele era perigoso, ele representava, assim como Pedro, né, que já
estava em Roma também a essa época, eles representavam um grande risco. Então, o que fez o imperador? Mandou que ele fosse preso às escondidas. Foi levado para os calabouços, né? Onde foi a sua última prisão. E aí é interessante que a última carta, porque ele mantinha contato com as igrejas através das chamadas epístolas, as cartas, né? Que ele enviava para as igrejas que ele havia fundado, que ele deixava sempre os seus prepostos, aquelas pessoas encarregadas de dirigir, e tinham muitas controvérsias, a maioria delas, ou quase a totalidade delas, em função dessa discussão. Deve ou não seguir as leis judaicas? E ele tinha que apagar incêndio a toda hora, mandando cartas, às vezes ríspidas, às vezes até, muitas vezes, preconceituosas em função dos conceitos da época, né? Mulher, por exemplo. Mas era o contexto da época. Era o época, contexto né? da época. Da época. Então, mulher tem que ficar no seu lugarzinho, não tem que subir na tribuna para pregar. Imagina se fizesse hoje o espiritismo, acabava, né? Porque tá cheio de mulher falando, né? E como falam, né? Pois é, né, gente? Olha, vejam. Então, ele mandava essas cartas, e consta na Bíblia 13, mas diz que ele teria mandado muitas outras cartas. A segunda carta a Timóteo, ele já estava preso, e é curioso que ele reclama, né, que ele estava sozinho, apenas Lucas estava com ele. Quer dizer, olha a importância do Lucas, né? O Lucas foi um companheiro inseparável, provavelmente um assessor, um secretário. Na realidade, a história de Lucas é uma outra história lindíssima, né? Que talvez seja o caso de um outro programa, mas não dúvida. Comigo. Porque Lucas foi realmente um personagem importantíssimo. Eu diria que Lucas e Paulo foram mais importantes que os apóstolos. Pode parecer heresia isso, mas eu acredito que sim, porque os apóstolos, exceto Pedro, João e o Tiago que aparece, os outros desaparecem na história. Na Bíblia, pelo menos, não fala deles mais. Sabemos que eles continuaram, porque, segundo historicamente, todos eles foram supliciados, né? Exceto João, que morreu velhinho lá na ilha de Patmos, todos foram supliciados. Então, eles foram muito importantes. E nessa época, só Lucas estava com ele lá. E ele mandou uma carta a Timóteo, a segunda carta que ele mandou para Timóteo, dizendo isso e pedindo para mandar a capa que ele tinha deixado em algum lugar, que ele estava com muito frio. Provavelmente não tinha agasalhos suficientes, né? E foi nesse contexto que resolveram exterminar o mal pela raiz, né? Então, em uma certa noite, chegaram os soldados e disseram, por decreto do imperador e por ordens de Tigelinos, esse Tigelino era a eminência parda, era quem mandava realmente. Diz que era muito perverso esse Tigelinos, né? Você foi condenado à morte. Sem julgamento? Sem julgamento, sem nada. Foi condenado à morte. Foi retirado da prisão, levado para um cemitério. Consta que era uma área, cemitério, não sei se diria esse termo, né? Um campo onde estavam os mortos. E é curioso que o soldado encarregado de matá-lo estava extremamente nervoso. Porque devia ser cristão também já. Ele estava cumprindo uma obrigação. Ele sabia da importância, da inteligência do homem que estava ali. Ele sabia com o homem com quem ele estava lidando. Ele disse, eu lamento, mas você vai morrer, você está vivendo os seus últimos momentos. Ele disse, não lamente por vocês que têm que conviver com isso. Vocês matam apenas o corpo. O espírito vai viver. E, mais uma vez, aproveitando para dar uma lição que esse soldado não deve ter esquecido nunca, da tranquilidade, da serenidade com que Paulo foi, então, executado às escondidas, né? Da confiança, né? Confiança, fé. Aliás, era muito característico dos cristãos primitivos, né? Que o que mais incomodava os romanos é que os cristãos iam cantando para a morte. Eles entravam no circo, era como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma glória. Ave Cristo, né? Morrer, fantástico, morrer em nome de Jesus. Quem tiver interesse, leia esse livro, Ave Cristo. Também do Emmanuel, um livro extraordinário, né? Que mostra as atrocidades que foram cometidas contra os cristãos na época.
Então isso esmagava os romanos e os judeus. Porque que Cristo é esse, que Deus é esse que dá tanta força para o indivíduo que ele não tem medo da morte sequer. Então ele morreu com essa tranquilidade, com essa serenidade, né? E, na realidade, na Bíblia, nós não temos nenhum relato a respeito disso, da morte de Paulo. O livro Atos dos Apóstolos termina com aquilo que eu disse, contando que ele viveu 2 anos, e relata uma reunião que ele teve com os judeus na sua casa, uma reunião que, provavelmente para discutir as divergências, e o livro diz que eles não concordaram e que saíram de lá com grandes desavenças entre eles, quer dizer, saíram brigando. É como se nós participássemos de uma reunião para decidir alguma coisa, não resolvesse nada e saísse com duas facções se degladiando. Foi o que aconteceu na última reunião relatada na Bíblia com o Paulo. Aí, a partir daí, nós temos apenas no livro Paulo e Estevão, né, o relato dos seus momentos depois emocionantes em que ele encontra o Ananias, né? O Ananias o chama, ele leva um choque, olha e vê o Ananias e ele desaba, porque foi o seu grande mestre, foi o seu salvador naquele momento, naquele sentido, né? Foi quem lhe restituiu a visão, que auxiliou nos primeiros passos. Depois ele encontra Abigail, imagine. Isso já desencarnado. Já desencarnado, Estevão, Abigail. Aí ele vai visitar, inclusive, Jerusalém, quer dizer, sobrevoam Jerusalém, né? Sem avião. Né? Maravilha. Realmente coerente com a frase que ele diz lá em Timóteo, assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bem, pois é, gente, olha que coisa maravilhosa ouvir e sentir Paulo em nós. O que nós queremos é isso, né? Que você se transforme, que amanhã você não precisa mudar de nome, mas que você possa transformar aquilo que tem dentro de você. A doutrina espírita justamente está aqui com esse objetivo, de educar o nosso espírito. Nós encerramos nosso programa de hoje. Você tem aqui o site, aí, o nosso e-mail, para você mandar sugestões. E você tem uma semana maravilhosa e que possamos sempre pensar em Paulo, viver em Paulo, porque, sem dúvida nenhuma, estaremos com Deus. Até mais.